Observando ainda uma outra razão fundamentada na lei de Moisés, nós temos o texto de Deuteronômio, no capítulo 5 e verso 15. Também um outro detalhe muito interessante sobre o sábado. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isto que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Algo muito interessante que nós observamos em relação a este pequeno verso de Deuteronômio é que uma das razões pelas quais os judeus, os israelitas de forma geral, deveriam observar o Shabat é também em um memorial à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, é também algo que os judeus interpretam até os dias de hoje como uma liberdade que o povo de Israel tem para servir ao Deus de Israel. E este memorial tão importante, a libertação do povo de Israel do Egito, com mão forte e braço estendido, como é muitas vezes afirmado pela lei de Moisés. Ainda uma outra razão nós encontramos voltando ao livro de Shemot, ao livro de Êxodo, agora no capítulo 31, verso 16 e 17 deste importante livro. Os israelitas observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. No 7º dia, porém, descansou e tomou alento. Aqui nestes versos nós observamos uma característica muito interessante em relação ao sábado, porque ele é considerado aqui como uma aliança entre o Deus de Israel e os israelitas. Então isto também é algo bem interessante, porque os judeus interpretam que, como o sábado ele deve ser considerado como uma aliança entre Deus e o seu povo, de que aqueles que não são judeus não têm uma necessidade de guardar o sábado. Então isto é algo que a tradição judaica entende de forma geral, que deve ser aplicado mais especificamente a seu próprio povo, ao povo de Israel e ao povo judeu. Lembrando também que a religião judaica, inclusive, ela não é uma religião proselitista. Então os judeus, de forma geral, eles não esperam que todas as nações guardem aquilo que são os mandamentos que se encontram na Torá. Se espera, mais especificamente como tradição, que se guardem aqueles que são as leis mais básicas, ou as chamadas leis de Noah, por aqueles que não são judeus. E dentre estas leis de Noah, que hoje são tidas como as 7 leis de Noah, o Shabat não se encontra. Isto especificamente porque o Shabat ele é um memorial e é considerado uma aliança entre o Deus de Israel e o seu povo mais especificamente.